Olá, irmãs da SAF e da IPCA, eu sou o pastor Lucas, essa é minha esposa Sara, e nós nos sentimos muito alegres e muito felizes quando nós recebemos o convite da presidente Eliane para poder participar com vocês da live de hoje, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais de nós. Olá, irmãs, como o Lucas disse, nós ficamos muito felizes em vocês quererem nos conhecer mais e também ficamos muito felizes com as programações que as irmãs têm desenvolvido. Ficamos muito felizes que durante essa pandemia, mesmo com toda a dificuldade, as irmãs têm procurado estarem juntas e aprenderem mais sobre como servir a Deus como crentes e como mulheres também. Olá, boa tarde a todos que estão conosco nesta tarde, participando aí de mais um encontro de mulheres da SAF da IPCA. É um prazer muito grande estar participando da programação hoje com vocês, em especial com o pastor Lucas e com a sua esposa Sara. E eu gostaria de estar fazendo uma pergunta para o pastor Lucas. Gostaria que ele contasse para a gente conhecer um pouquinho mais, da vida do pastor Lucas, sobre como foi a sua educação cristã, pastor. Na infância, na adolescência, quais foram os desafios que o pastor enfrentou. E gostaríamos também de saber como se deu o seu chamado para o ministério. Em que momento o pastor sentiu o chamado para o ministério, para o pastorado? Essa é a minha pergunta. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus. Eu vou então responder a primeira pergunta que nos foi feita. Foi pedido que nós não disséssemos o nome de quem fez, por mais que nós tenhamos aí quase certeza de quem é, né? Mas eu vou responder a primeira pergunta então, direcionada a mim a respeito da minha educação cristã e do meu chamado, né? E ambas as coisas estão relacionadas com o momento mais triste da minha família, que foi a morte do meu pai. Quando eu tinha 4 anos de idade, quando minha irmã tinha 2 anos, o nosso pai veio a falecer em um acidente de caminhão. Algum tempo antes do acidente, um amigo o havia chamado para ir na igreja. Ele foi, ele começou a frequentar, ele fez curso de discipulado, ele fez curso também de catecúmenos, né, para se batizar. E então, algum tempo antes do seu batismo, ele veio a falecer, juntamente com esse amigo que eu havia chamado para ir para a igreja, né? E engraçado que a amizade dos dois passou para minha mãe e a esposa do amigo dele que havia morrido. Hoje as duas são amigas de longa data, né? São melhores amigas. Mas então está relacionado à morte do meu pai. Naqueles dias só meu pai trabalhava, então com a morte do meu pai minha mãe teve que trabalhar para sustentar a minha família, né? E então entra em cena a igreja de Piuí, presbiteriana de Piuí, não somente com o suporte emocional que nos foi dado durante esse período, mas também com o suporte financeiro, que se resumiu em um trabalho que eles ofereceram à minha mãe em um projeto que atende cerca de 150 crianças carentes em um bairro da cidade, onde ele é dado aula de música, de computação, de esporte e também alimentação, onde minha mãe trabalha ali servindo cafés da manhã, fazendo os almoços que são dados a essas crianças. E minha mãe está lá há mais de 20 anos já trabalhando e cuidando dessas crianças, né? E também, então, além do suporte financeiro, veio também o suporte espiritual. Como o projeto acontecia onde era a igreja, então as duas coisas se uniram. À medida que a igreja abraçou minha mãe, nós também começamos a ir na igreja, frequentar a igreja. Então, desde os meus 4 anos de idade, nós temos a vida eclesiológica, né? Aprendendo que Jesus que Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, desde pequeno. E então ali nós fomos desenvolvendo. Eu, com 7, 8 anos de idade, eu comecei a participar do louvor da igreja, tocava um chocoalinho lá com o pessoal mais velho. Aos meus 14, 15 anos eu assumi a liderança do grupo de louvor de uma das congregações da igreja. Com 16, 17 eles me elegeram vice-presidente da UPA e UMP, que lá eram juntos, né? Com 18 eu fui eleito pela igreja também como diácono e aos 19 anos eu fui enviado ao seminário. E desde criancinha eu sempre dizia que o meu sonho era ser pastor, né? E então, enquanto minha mãe nos educava em casa, pela luz da palavra de Deus, todos os dias à noite ela sentava eu e minha irmã, nós líamos um texto bíblico e nós orávamos juntos. E à medida que eu fui desenvolvendo a minha vida cristã na igreja,
tanto a liderança quanto os membros da igreja reconheceram esse chamado também em mim, né? E então, aos 19 anos, me enviaram ao seminário, passei 4 anos estudando. No final do 4º ano, eu conversei com o pastor Júnior, ele esteve lá em Belo Horizonte, nós conversamos, e ele me fez o convite para estar aqui neste ano, servindo aos irmãos e à Igreja de Cristo aqui em Araguari, que tem sido um grande prazer e privilégio para nós, né? E então, todo o meu chamado, toda a minha vida cristã, a minha educação cristã está relacionado com esse episódio da morte do meu pai. E há um detalhe interessante nisso, porque no dia da minha formatura, a minha mãe me disse, ela guardou esse segredo aí por 20 anos, pelos 4 anos do seminário, e somente no dia da formatura ela me contou que a oração e o desejo do meu pai, desde quando ele começou a frequentar a igreja presbiteriana, era de que Deus me usasse como pastor. E então minha mãe foi orando por isso, do decorrer dos anos, continuou aquela oração do meu pai, né? Então, eu me formei como pastor, fui ordenado pastor e hoje tenho o privilégio de servir a Igreja de Cristo como pastor, né? E assim nós entendemos então que a morte do meu pai, por mais que foi muito dolorosa, muito difícil e ainda nós sentimos saudades dele, né, logicamente, mas nós entendemos que a morte do meu pai foi usada por Deus para o bem da minha família, para o meu bem, para o bem da minha irmã e o bem da minha mãe. Nós entendemos isso e nós reconhecemos que, de fato, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É assim que se deu a minha educação cristã e o meu chamado ao sagrado ministério. Boa tarde, e a minha perguntinha vai para a Sara. Sara, gostaríamos de saber como vocês se conheceram, se tem alguma coisa curiosa, engraçada no pedido de namoro, de casamento, poderia dizer para nós? E uma segunda perguntinha, quais as áreas da igreja você gosta de trabalhar e por quê? Essa segunda pergunta direcionada a Sara, nós também já sabemos quem é, pela voz nós temos quase certeza de quem é. As vozes são bem marcantes. Respondendo como que a gente se conheceu, quando o Lucas entrou no seminário, tinha um grupo de amigos dele que participavam muito da minha igreja. E eles frequentavam muito e eram muito amigos meus. E aí começaram as brincadeiras. Tem uma menina lá falando com ele. Comigo. Nossa, tem um menino que é muito crente, que gosta de poesia e tudo mais. E foram vendendo peixe. E aí a gente saiu com alguns amigos em comum, e a gente se viu pela primeira vez. Ele já tinha ido na minha igreja, só que... assim, só recebi ele bem, não reparei muito nesse sentido, não. E aí a gente começou a conversar, e ele foi pra Piuí, a gente continuou conversando, e aí a gente começou a namorar. Só que antes dele me fazer o pedido, ele pediu primeiro pro meu pai. E acho que a história engraçada é justamente essa. Que ele foi na minha casa. E ele tava muito nervoso, muito nervoso. E eu fui receber ele no portão do prédio. E a hora que ele chegou no corredor do apartamento, ele ficou parado. E todo mundo, eu, minha irmã, meu pai, entra pra gente conversar. E ele, não, calma aí, espera, eu tô muito nervoso. E ele não conseguia mexer, e ele não conseguia falar direito e ficou lá parado. Muito tempo, até que meu pai chegou perto dele e falou assim, não, calma, vem cá, vamos conversar. Só que nisso, ele é o meu primeiro namorado, então meu pai queria colocar um susto, e sempre na minha família tinha uma grande esperança pra quem seria o meu namorado e tudo mais, então ele queria passar um susto. E aí os funcionários dele emprestaram pro meu pai uma arma de chumbinho, pra ele passar um susto. Só que meu pai viu que ele tava tão nervoso que ele falou assim, não tem como, não posso pegar a arma, senão ele vai ter um infarto. E a ideia dele era chegar e falar assim, não, pera aí, rapidinho. Ir lá no quarto, pegar a arma, colocar em cima da mesa e falar assim, não, agora a gente pode conversar. E aí ele não conseguiu fazer isso. Outra coisa curiosa é que antes de a gente começar a namorar, o Lucas escreveu um caderninho de poesias para a futura namorada dele. Então era assim, era uma lenda na igreja antiga dele. Todo mundo queria ler o caderninho, todo mundo queria saber o que tinha escrito no caderninho. E aí no dia que ele me pediu em namoro, ele me deu o caderninho e é bem bonitinho. Quando as irmãs tiverem a oportunidade de vir nos visitar, eu mostro o caderninho. E ele gosta muito de poesia, ele sempre escreve caderninhos de poesia pra mim. É um poeta esse menino. Sobre o que eu gosto de fazer na igreja.
Eu sempre, desde que eu me converti, eu gosto muito de trabalhar com ações sociais. Por um tempo também eu trabalhei com evangelismo. Eu trabalhava numa instituição que era voltada para evangelismo nas escolas. Também fiz um curso de capelania, então eu gosto muito dessa área. Trabalhei por 3 anos liderando essa instituição naquela área, né, de estudantes, e aí a ideia era que a gente desse material e suporte para que os próprios alunos evangelizassem os colegas deles. A gente fazia alguns impactos com palestras, com músicas para o evangelismo nas escolas. Também sempre gostei de evangelismo em todas as áreas. E acho que dentro da igreja, com certeza, eu gosto muito de visita, gosto muito de visitar. Gosto também de trabalhar com jovens, porque me identifico muito, né? Porque eu tô aí nessa faixa etária. E espero muito que depois dessa pandemia eu consiga exercer melhor, né? Os papéis que Deus tem chamado. Pastor Lucas e Sara. Quais são os projetos do casal para o futuro, na vida cristã, familiar? Tem algum sonho para realizar? Essa terceira pergunta, nós também temos noção de quem seja, né? Famosa e inconfundível. Acho que as irmãs aí não vão ter dificuldade de descobrir quem mandou as mensagens, não. Por favor, dividam os prêmios com a gente. Vamos lá. Falando assim, ministerialmente, tem um sonho que eu e a Sara compartilhamos. Nós já tínhamos esse sonho enquanto éramos solteiros, né? E que quando casados, começamos a namorar, noivamos e casamos, nós sempre conversamos disso. Nós temos um sonho de, se for da vontade de Deus, nós possamos servi-lo também mais no futuro em um campo missionário transcultural. Nós temos esse grande desejo de anunciar o nome de Cristo em outras culturas, em outros lugares do mundo, em lugares que às vezes a palavra do Senhor ainda não chegou, que o nome de Cristo ainda não foi conhecido, né? Nós temos orado por isso, nós temos também tentado nos preparar para isso, né? Tem alguns cursos que a gente tem vontade de fazer, para que, se for da vontade de Deus, mas no futuro nós possamos exercer também este chamado que nós percebemos que Deus tem colocado em nosso coração, né? Eu acho que no âmbito familiar, com certeza ter filhos. Nós não sabemos quando ainda, não sabemos quantos também, mas com certeza nós temos um sonho muito grande de ter filhos, de construir uma família. E relacionados a isso também, nós temos o desejo muito grande, o sonho de que na nossa casa e a nossa família possa ser conhecido como pessoas que glorificam a Deus, que as pessoas ao entrar na nossa casa que eles possam ver seguidores de Jesus, pessoas que estão tentando imitar os passos de Jesus. Então nós temos tentado construir isso e sonhando com os filhos, né, para o futuro. Nós sabemos que é uma bênção. Além disso, nós temos alguns outros sonhos. Por exemplo, nós temos compartilhado o sonho da Sara se formar na faculdade, né? Tem sido algo importante para nós nesses primeiros anos de casamento, ela conseguir se formar na faculdade. Daqui a um tempo, se Deus quiser, ela já vai se formar, ela já está quase na metade já do curso de contabilidade. Nós temos o sonho também de nos prepararmos, organizarmos para ter a nossa casa própria. Nós não sabemos como é o dia de amanhã, né? Principalmente quando se trata de família pastoral, então isso é algo importante para nós, e nós oramos e planejamos para que, se for da vontade de Deus, nós possamos ter também nossa casa própria. E além disso, tem algo que nós gostamos de fazer muito, que é viajar. Tem alguns lugares no Brasil, no mundo, que nós temos vontade de conhecer. Nós temos a listinha. Nós temos uma listinha aqui. Nós temos orado, nos programado para que, se for da vontade de Deus, nós possamos conhecer também estes lugares no Brasil e no mundo, que para nós percebemos um pouco mais da glória de Deus em toda a sua criação, né? As maravilhas, tem muita, nossa. Tem muito. No mais, é isso, minhas irmãs. Nós agradecemos mais uma vez o convite, agradecemos mais uma vez o carinho de vocês, né? Nós nos sentimos muito felizes quando nós recebemos o convite na pessoa da presidente Eliane, né? Nós ficamos muito felizes e agradecemos muito as irmãs pelo carinho e pelo convite. Com certeza, é um privilégio, e
Nós ficamos muito felizes quando vocês nos falaram que gostariam de conhecer um pouco mais sobre nós dois. E nós esperamos também que depois dessa pandemia vocês possam nos conhecer também pessoalmente, Sim. nos visitar e saber um pouco mais sobre nós, no nosso dia a dia e tudo mais. É isso aí, meus irmãos. Deus abençoe. Um forte abraço a todos vocês. Obrigado mais uma vez.